Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a aguardada estreia de Endrick no profissional do Palmeiras aconteceu na noite de quinta-feira. Vamos falar sobre isso, mas antes, já que o assunto é Campeonato Brasileiro, eu quero lembrar você do Rei do Pitaco, o fantasy game que mais premia no Brasil, e é o fantasy game que é disputado de rodada em rodada. E neste fim de semana teremos mais uma vez a Liga dos 300 mil, uma Superliga só na rodada do fim de semana do Brasileirão, dando no total 300 mil reais em prêmios. Só o vencedor, se o seu time for o melhor dessa liga, você leva sozinho para casa 150 mil reais. Então não perde tempo, monta o seu time, você tem até sábado, 16h29, um minuto antes da rodada começar, para montar o seu time. E fica esperto, nesta 31ª rodada, Flamengo e Corinthians vão jogar com times reservas, se preparando para a final da Copa do Brasil. Então fique esperto, Flamengo e Corinthians vão com time reserva. Aí você fala, como é que eu monto meu time? Muito fácil, muito tranquilo, só baixar o app do Rei do Pitaco no link que está nessa descrição aqui, na descrição desse vídeo, vai lá, clica, baixa o app e aí monta o seu time na tranquilidade. São 150 mil reais esperando você, basta você montar o melhor time no Rei do Pitaco Fantasy Game que mais premia no Brasil. Vamos lá, quinta-feira, Palmeiras recebeu o Curitiba e meteu 4-0 em mais uma grande atuação dos comandados de Abel Ferreira, que não estava no banco, né, porque estava suspenso. E assim, o Palmeiras, mais uma vez, mais uma rodada, a terceira rodada seguida, abriu vantagem na ponta do campeonato. Começou a rodada com 10 pontos de vantagem sobre o Inter, Palmeiras ganhou do Curitiba, o Inter ficou no 0-0 com o Flamengo, e aí essa vantagem que era de 10 subiu para 12. 3 rodadas seguidas que essa vantagem só cresce. Então, diante dessa... Eu até gravei, alguns dias atrás, vídeos falando do Palmeiras, inclusive num deles eu digo, é uma missão inglória perseguir esse Palmeiras do Abel Ferreira, então não vou nem falar muito do jogo, vou falar mais do fato do jogo que foi a entrada do Endrick, a estreia do Endrick no profissional. Para você que não está acompanhando, o Endrick é um garoto que tem 16 anos e que recentemente assinou seu primeiro contrato profissional, logo quando completou 16 anos, seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, como manda a lei, e havia desde então uma expectativa para o Endrick estrear no profissional. E, na minha visão, o Abel Ferreira e sua comissão técnica fizeram isso de uma maneira muito bem feita, de uma maneira muito bem conduzida, sem atropelos. O Endrick continuou jogando na base do Palmeiras, fazendo gol. Recentemente fez o gol do título do Brasileiro Sub-20, que o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians. Então, assim, foi seguindo isso e passou a integrar cada vez mais o Endrick ao trabalho dos profissionais. Primeiro fazendo treino, primeiro vivenciando o dia a dia, depois começou a ir para os jogos, ser convocados para os jogos. Nos últimos 3 jogos ele estava no banco, mas não entrou. E ontem, e na quinta-feira, no jogo contra o Curitiba, o Endrick entrou. E aí é um detalhe, né? Acho que o Abel Ferreira foi muito sábio fazendo isso, porque você não tinha sentido, não tinha muita razão, e acho que era até muito arriscado colocar o Endrick num jogo pegado. O que é um jogo pegado? Um jogo 2-1, um jogo 1-0, um jogo 0-0, um jogo empatado. E aí, por razões lógicas, né? Se a gente está falando de um garoto de 16 anos. E o Abel, que não estava no banco, mas com certeza deve ter deixado isso muito bem costurado, muito bem ajustado com a sua comissão técnica, e aí o Endrick entrou aos 24 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras já vencia o jogo por 4-0. Então a gente... quando o Palmeiras vencia o jogo por 3-0. Tá? O Palmeiras fez o quarto com o Endrick já em campo. E acho que isso era o correto a ser feito, né? Era o correto, tinha o entendimento, porque era um jogo completamente tranquilo, em casa, com tudo a favor, a torcida e tudo mais, e o Endrick entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo. E aí, nessa arte que o pessoal lá da TNT Sport fez, mostra a precocidade do Endrick, né? O Endrick entrou em campo com 16 anos, 2 meses e 15 dias. O Ronaldo entrou em campo, no profissional, lógico, com 16 anos, 8 meses e 3 dias. O Neymar entrou em campo com 17 anos, 1 mês e 2 dias.
A gente pode colocar aí também um outro que foi muito precoce, o Vinícius Júnior, que entrou em campo como pelo profissional pela primeira vez com 16 anos e 10 meses, né? Então ficaria ali entre o Neymar entre o Ronaldo e o Neymar. Um momento histórico para um jogador que tem um potencial imenso, um jogador mas que o Palmeiras está sabendo conduzir muito bem. O Endrick entrou, o que ele fez no jogo? Eu tenho esses dados aqui do SofaScore, que eu deixei aqui, que eu estou olhando a minha colinha aqui, eu estou deixando a imagem aqui. 21 minutos jogados, 9 ações com a bola, 2 passes certos em 2 tentados, 1 drible certo em 1 tentado, 2 finalizações no gol, 2 grandes chances perdidas, e aí a gente vai falar sobre elas aqui, e a nota SofaScore, que é um índice lá que o SofaScore coloca, né, não só, tem uma série de dados estatísticos lá, nota 6,2, que é uma nota regular dentro do universo do SofaScore, tá? E aí ali a movimentação do Endrick, você vê ele ali ações na área, vê ele voltando ali um pouquinho na meia esquerda, jogando ali mais, não, em alguns momentos como atacante mesmo, como 9, como jogador lá dentro da área, em outros como um meia articulador ali. Eu vou deixar aqui também os dois lances de finalização, e que um deles é uma jogada, esse primeiro aqui, é uma jogada toda coletiva do Palmeiras e que chega a bola no Endrick em condição limpa para ele fazer o gol, né? O goleiro do Curitiba, ele fechou muito bem o Gabriel Vasconcelos, então ele diminuiu muito, deu uma abafa. Mas o Endrick, a gente já viu ele fazer esses gols assim muitas vezes. Foi uma chance perdida, né? Foi uma chance clara perdida e que é totalmente natural, cara. É o primeiro jogo dele, com o pai dele lá no estádio. Depois o pai dele foi filmado lá pelo pessoal da ESPN, completamente emocionado e com toda a razão de ser. Mas era uma jogada que o Endrick teve o visual todo para fazer o gol, não fez e não vai ser. Foi o primeiro e não será o último que o Endrick vai perder, e logicamente o Endrick vai fazer muitos com a camisa do Palmeiras ou com camisa da seleção ou com camisa de algum clube da Europa que eventualmente ele vai. Mas de fato foi um lance, um visual limpo, né? Uma jogada maravilhosa, um coletivo maravilhoso do Palmeiras, e que acabou que ele acabou chutando em cima do Gabriel Vasconcelos, que teve o seu mérito do abafa ali, mas não foi. E a jogada seguinte é uma jogada que o Endrick faz, né? E aí chama mais atenção, porque ele pega a bola na meia direita defensiva, arranca e vai passando por 2, 3 e entra na área. Tinham 3 jogadores do Palmeiras livres dentro da área, e aí talvez ele tenha se empolgado ali para finalizar, e já seria... Ele poderia fazer um golaço logo no primeiro jogo, ele acabou chutando, não tinha muito ângulo, e aí o Gabriel Vasconcelos fez uma defesa. Fala, mas o certo era ter passado. Sim, acho que era a melhor coisa, mas, pô, um garoto de 16 anos tendo a chance de fazer o gol, enfim. O que eu queria dizer aqui eu me espantei com a naturalidade com que o Endrick entrou em campo, muito natural, e a outra com as movimentações do Endrick. Acho que ele tem treinado bastante mesmo, assim, não só treinado de estar no treino, acho que ele tem participado muito vários movimentos do Endrick, o Endrick correndo certinho, sabendo onde é que a bola ia, aí em 2 ali a bola correu demais, em outros ali ele não conseguiu ter o domínio, mas enfim, gostei muito, gostei da personalidade, gostei da forma como o Endrick entrou, não sentiu o jogo, acho que ele não sentiu estar estreando, de novo, era um jogo muito tranquilo, né? Tudo a favor, 3-0 quando ele entrou em casa, a torcida apoiando, líder do campeonato, então assim, tudo a favor, mas acho que ele não sentiu e foi muito legal. A primeira já saiu, e agora a gente vai acompanhar com muito carinho e com muita atenção a carreira do Endrick, porque é negócio de potencial extra classe. E tomara que ele confirme isso, porque potencial é absurdo. O que você achou? Viu a estreia do Endrick? O que você achou? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já sabe: like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, sininho das notificações, e vai no link lá na descrição, baixa o Rei do Pitaco e monta o seu time. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.